A paz do Senhor, irmãos, continuando o estudo sobre o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro, gostaria de enfatizar que esses cânticos devem estar no nosso coração, devem estar registrados no nosso coração. O Cântico de Moisés tem uma outra referência a esse cântico, que é no livro de Deuteronômio, e tem algumas coisas importantes que faltou salientar quando eu dei a referência de Êxodo 15, de 1 a 19, sobre o Cântico de Moisés. Em Êxodo, capítulo 31, no versículo 19, nós vemos que o Senhor está dando uma ordem para que esse cântico seja escrito, como testemunho ao povo de Israel, ao povo que o Senhor estava libertando do Egito, de que consequências da desobediência aconteceriam. Eles estavam recebendo a lei, eles estavam recebendo a palavra, uma promessa de Deus para a vida deles, promessa de dar uma terra que mana leite e mel, promessa de fazê-los um exército vitorioso, mas tinham leis a serem cumpridas, e caso desobedecessem, aquele cântico seria testemunho. Então, a ordem para que o cântico fosse escrito e memorizado pelo povo foi uma ordem de Deus, foi uma ordem divina. Isso está escrito em Deuteronômio 31, versículo 19. No versículo 22 de Deuteronômio está escrito que no mesmo dia Moisés escreveu aquele cântico. Moisés foi prontamente obediente. E no versículo 30 é dito que Moisés divulgou aquele cântico para o povo de Israel. Ensinou ali ao povo a cantar aquela canção com todas aquelas memórias do poder de Deus, da manifestação da glória de Deus. E o cântico está um pouco mais abrangente, são 47 versículos, no Deuteronômio 32, de 1 a 47. Então, nós temos a primeira referência. Êxodo 15, de 1 a 19, que fala sobre o Cântico de Moisés. Nós temos também Deuteronômio 32, de 1 a 47. Posteriormente, a gente faz uma comparação entre esses dois textos. Seriam textos básicos, né? Em relação às pragas e às taças, a última vez no último vídeo eu falei sobre isso, né? Sobre as semelhanças entre elas. Nós temos águas em sangue presentes nas pragas. Nós também temos águas em sangue, sendo transformada água em sangue, em Apocalipse 16, versículos 2 e 4. Nós temos escuridão naquelas pragas do Egito. Nós também temos trevas em Apocalipse 16, 10. Nós temos chagas, Êxodo 9, 10, Êxodo capítulo 9, versículo 10, nós temos a aparição de chagas como uma praga. Nós também temos chagas mais malignas nos homens que tinham o sinal da besta, que está em Apocalipse 16, 2. E nós temos saraiva, né? Uma chuva de saraivas de pedras, que está em Apocalipse 16, né? Onde está escrito: toda a ilha fugiu. E nós temos descrições de juízos de Deus de maneiras tremendas em Isaías 2, de 12 a 22, Amós 5, de 18 a 20, Malaquias 3, de 13 a 18, Malaquias 4, de 1 a 6. E também temos essa imagem, toda a ilha fugiu, também descrita nos profetas, em Isaías 24, de 15 a 23, Isaías 51, de 4 a 23, e Joel 2. Qual o propósito da gente comparar esses textos entre pragas do Egito, palavras proféticas do Antigo Testamento, em Isaías, Amós, Malaquias, Isaías 24, Joel 2, com as taças que está em Apocalipse, logo após esses dois cânticos? E o que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo que aquilo que já foi profetizado ao longo dos séculos está se cumprindo agora em Apocalipse 16. Toda aquela visão
do dia do Senhor, que foi passado para os profetas em várias épocas, né? Nós temos Isaías, Amós, Malaquias, Joel, profetas diversos falando sobre o dia do Senhor, falando sobre os efeitos físicos do dia do Senhor. Nós vemos isso acontecendo em Apocalipse 16, das taças, esse grande terremoto, que toda a ilha vai fugir. Então, estude esses trechos, leiam essas referências, meus irmãos, vejam que o culminar da palavra profética, do revelar de Deus, realmente acontece em Apocalipse. O Apocalipse é o culminar, é a revelação, mas não há uma revelação de que não tenha sido dado uma dica anteriormente. Anteriormente, o Senhor tem falado sobre aquilo que vai acontecer. Então, podemos focar no Cântico de Moisés e podemos também pensar no Cântico do Cordeiro, porque é o que está sendo dito em Apocalipse, né? Um pouco antes das taças, que cantaram o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. É interessante que o Cântico do Cordeiro, a gente fica pensando, onde está esse Cântico do Cordeiro? Nós podemos voltar até o próprio livro de Apocalipse, que está no Apocalipse 5, dos versículos 5 a 14. Quando tem, e não achei ninguém digno de abrir o selo, mas eis o Cordeiro, o leão que venceu, da tribo de Judá. Então, o leão fala de majestade e realeza, Cordeiro fala do Messias sofredor, fala da nossa remissão de pecados. No Apocalipse 5, versículo 9, fala assim: com o teu sangue, a chave foi a crucificação e o derramar do sangue de Cristo. Compraste de todo o povo, tribo, língua e nação. E no versículo 9 está escrito novo cântico. Em Apocalipse 14, 3 está escrito novo cântico. Em Apocalipse 15, 3, cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. Salmo 96, 1, cantai ao Senhor um cântico novo. O que isso está dizendo para a gente, meus irmãos? Que durante o cumprimento do desenrolar profético, do propósito de Deus para essa terra e para a humanidade, o seu povo, o povo que existe, a corte celestial e o povo que existe na terra, e todos juntos, tem que ter um novo cântico de adoração ao Senhor. Cantar um novo cântico demanda estar em comunhão com Deus, estar recebendo do Espírito Santo, recebendo palavra de consolo, recebendo palavra de ânimo, demanda querer estar na presença de Deus, demanda isso. Eu quero um cântico novo, Senhor. Eu quero saber de qual o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, né? Podemos abrir aqui a Bíblia em Apocalipse 5, do versículo 5 a 14, que fala assim, Apocalipse 5, de versículo 5 a 14. Eu tinha fechado a Bíblia, agora eu tenho que abrir de novo. O que está falando aqui? Versículo 8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos memorizar esse versículo. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Existe louvor, existe adoração
existe rendição no momento, no ápice da história da humanidade, quando Deus vai cumprir toda a sua palavra profética, todo o seu desígnio para essa humanidade. Existe louvor e adoração. Então, como estratégias de guerra, como estratégias de proteção, como estratégia de preservar a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, peça ao Senhor um cântico novo. Peça ao Senhor um louvor que venha dos céus, para que te sustente, sustente o teu homem, a tua mulher interior, como diz a palavra, né? Porque uma palavra pregada, decorada, memorizada e cantada nos fortalece no momentos difíceis. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Falei vários versículos, escutem de novo, anotem, releiam, leiam todas essas referências, meditem na palavra, se fortaleçam e depois vamos esmiuçar um pouquinho mais o Cântico de Moisés. Fiquem na paz, Deus os abençoe.